Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Sexta-feira, dia 4 de junho, nona semana do Tempo Comum. A primeira leitura está no livro de Tobias, capítulo 11, versículos de 5 ao 17. Naqueles dias, Ana estava sentada observando atentamente o caminho por onde devia chegar seu filho. Percebeu que ele se aproximava e disse ao pai: "Teu filho está chegando", e com ele o homem que o acompanhou. Antes que Tobias se aproximasse do pai, Rafael lhe disse: "Estou certo de que seus olhos se abrirão. Aplica-lhe nos olhos o fel do peixe. O remédio fará com que as manchas brancas se contraiam e se desprendam de seus olhos. Teu pai vai recuperar a vista e enxergará a luz." Ana correu, atirou-se ao pescoço do filho e disse: "Voltei a ver-te, meu filho, agora posso morrer", e chorou. Tobias levantou-se e, tropeçando, atravessou a porta do pátio. Tobias foi ao seu encontro, tendo na mão o fel do peixe. Soprou-lhe nos olhos e, segurando-o, disse: "Confiança, pai." Derramou o remédio e esfregou-o. Depois, com ambas as mãos, tirou-lhe as películas dos cantos dos olhos. Então Tobias caiu-lhe ao pescoço, chorando, dizendo: "Eu te vejo, meu filho, luz de meus olhos." E acrescentou: "Bendito seja Deus, bendito seja o seu grande nome, benditos sejam todos os seus santos anjos por todos os séculos. Porque se ele me castigou, agora vejo o meu filho Tobias." A seguir, Tobias entrou com Ana em sua casa, louvando e bendizendo a Deus em alta voz por tudo que lhes tinha acontecido. E Tobias contou ao pai como tinha sido boa a viagem deles, por obra do Senhor Deus, como haviam trazido dinheiro e como se tinha casado com Sara, filha de Raguel. Aliás, ela já se aproximava das portas de Nínive. Tobias e Ana alegraram-se muito e saíram ao encontro da nora, às portas da cidade. Vendo-o andar a passos largos e com toda firmeza, sem que ninguém o conduzisse pela mão, os ninivitas se admiraram. E diante deles Tobias louvava e bendizia a Deus em alta voz, por ter sido misericordioso para com ele e por lhe ter aberto os olhos. E, aproximando-se de Sara, mulher de seu filho Tobias, abençoou-a e disse: "Bem-vinda sejas, minha filha, e bendito seja o teu Deus, filha, que te trouxe para junto de nós. Abençoado seja o teu pai, abençoado o meu filho Tobias, e abençoada sejas tu, minha filha. Entra em tua casa com saúde, a ti bênção e alegria. Entra, minha filha." E naquele dia foi grande o contentamento entre todos os judeus que se encontravam em Nínive. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, número 145. Nossa resposta será: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Bendize a minha alma ao Senhor. O Evangelho está em Marcos capítulo 12, versículos de 35 ao 37. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: "Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés." Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos, meus irmãos e minhas irmãs, a proteção de Nossa Senhora. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. Abençoada sexta-feira, a paz de Cristo e o amor de Maria. Um forte abraço.